Olá mais uma vez, amigos do canal Zump, aqui é Namuel Muniz, e a gente vai falar sobre o 31 de outubro, que é hoje, o dia da Reforma Protestante, que é também comemorado no Brasil o Halloween. Bom, o Halloween não faz parte da cultura brasileira, ela foi uma inserção de uma cultura estrangeira aqui no Brasil, por alguns órgãos esquerdistas que acabaram colocando isso aqui no Brasil, porque dentre a sua agenda política visa tão somente destruir o cristianismo e tudo que faça referência direta ao cristianismo. Dessas referências está a Reforma Protestante, celebrada no dia 31 de outubro. Tá? A reforma feita inicialmente por Martinho Lutero, né? Ele foi chamado de o grande ícone, no momento em que ele vai lá na Catedral de Wittenberg, né? E prega as 95 teses de Lutero, conhecidas 95 teses de Lutero, que é um documento, o primeiro documento de protesto contra a Igreja Católica. E recentemente eu tinha visto uma postagem de um certo grupo católico, inclusive, dizendo para organizarem uma série de orações, rezas e tal, para que os protestantes voltassem ao catolicismo, né? E aqui eu gostaria de falar rapidamente sobre o que separa o catolicismo do protestantismo. E a grande verdade é que o que separa o catolicismo do cristianismo é a Bíblia Sagrada. Quando Martinho Lutero lê a Bíblia, tá, que estava escrito em latim, tá, ele encontra essa Bíblia numa biblioteca e ele vai ler a Bíblia, ele começa a fazer essa tradução, ele começa a descobrir, essa é a palavra mesmo utilizada, que algumas palavras colocadas, como a palavra usada para penitência, por exemplo, tinha um outro significado muito mais profundo, que era arrependimento. E por que penitência em lugar de arrependimento? Porque quando Lutero ele começa a ler a Bíblia, tal como é colocado dessa forma, ele começa a analisar as leituras bíblicas pela perspectiva do autor, de quem escreveu, e não somente pelo método que era utilizado, que era o método de hermenêutica, né, que pegava-se o sentido da palavra e se colocava no texto e não se analisava o sentido que o autor queria dizer. Então ele tentou captar o sentido de cada autor, né? Ele usou o sentido interpretativo nessa perspectiva. E percebeu o seguinte, que foi colocado, inclusive, né, na literatura de Martinho Lutero, que a salvação seria pela fé e não pelas obras. Daí a diferença, né, dos textos bíblicos, quando você traduz, por exemplo, a palavra penitência e coloca no lugar de penitência arrependimento, que é o sentido que Martinho Lutero tinha encontrado. Então, quando você, por exemplo, tira a palavra penitência, que seria uma salvação, por exemplo, ocasionada pelas boas obras, que é o que prega o catolicismo, encontra-se, por exemplo, que a salvação vem pela fé, né? Não somente pela fé e não pelas obras feitas, tá? Então, esse foi um dos primeiras colocações de Martinho Lutero. E mais tarde vieram outros movimentos, como o movimento calvinista e outros tantos movimentos protestantes. Então, a grande diferença do pilar da fé entre o católico e o protestante, e aqui eu gostaria de falar só sobre isso mesmo, não quero ofender a religião de ninguém, é a Bíblia Sagrada, né? Em algum outro momento, quando eu tive, por exemplo, aquele vídeo em que eu fazia uma resposta ao Conde Lupex, Lupe Telanovueva, né? Naquela outra questão lá sobre o sangue de Maria e tal, vou deixar o vídeo aqui na descrição do link. A gente falava justamente sobre isso, que a Bíblia era a fonte de autoridade, né? Era toda a fonte de autoridade porque ela era o testemunho dos apóstolos e é o documento mais antigo da igreja. Então a igreja não tem o poder de contradizer o documento mais antigo da igreja, porque esse documento mais antigo da igreja, que é a Bíblia, é o testemunho dos próprios apóstolos, a qual ela se diz herdeira. Então não tem o poder de contradizer os próprios apóstolos. E aí ele faz uma série de argumentações, inclusive eu acho que ele faz um vídeo sobre argumentos contra a sola escritura, né? E aí Lutero ele lança algumas bases, dentre essas bases a sola escritura, que é somente a escritura como regra infalível de fé. Você não tem uma outra fonte de autoridade a não ser a Bíblia Sagrada. Então o que divide, na verdade, o protestantismo do catolicismo romano clássico. E por que eu falo clássico? Porque existem modalidades hoje de catolicismo que não correspondem ao catolicismo original,
Eu gostaria de colocar isso aqui. Bom, o que faz diferença entre um e outro é a Bíblia Sagrada. É porque o protestante ele crê na Bíblia Sagrada como regra infalível de fé. É tanto que Olavo de Carvalho, e aqui eu faço uma afirmação que vai desagradar alguns, mas é verdade mesmo, Olavo nem sempre tem razão. Quando se trata de Bíblia Sagrada, quando se trata de religião, ele escorrega feio nessa história, né? Ele se desvia feio, né, pela história. E ele fala que um cristão ele não pode ser biblicista, ele não pode crer na Bíblia como fonte infalível de regra e fé e conduta. E aí é o erro dele, um erro crucial. Bom, então esse vídeo é sobre isso, tá? É sobre essa reforma protestante, é sobre esse 31 de outubro, que não é o dia da bruxa, é o dia, na verdade, dessa revolução que aconteceu, dessa mudança que aconteceu de perspectiva, em que o Evangelho agora volta para a palavra, um retorno à palavra de Deus, um retorno à Bíblia Sagrada, e não na fé em uma instituição apenas humana, né, que se propagou durante séculos e séculos. Ok? Por esse vídeo é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.